conversar um pouco com os irmãos sobre essa luta que é travada por muitas pessoas, né? A dificuldade de enfrentar o dia a dia e que muitas vezes são nocauteadas por si mesmas porque não conseguem sobrepor as lutas e as dificuldades. Nós vamos ler no livro de Salmos, o capítulo de número 73, o verso, apenas um versículo, o versículo de número 26. Vencendo a depressão. Salmos 73, apenas o verso de número 26. Eu vou ler do verso 23 até o 28 e depois retomo a leitura apenas do verso 26. Do 23, Salmo 73, do verso 23 ao 28, mas eu vou retomar a leitura do verso 26. Todavia, estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e é a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem, tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto de Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Retomando o versículo 26. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Amém. Fala conosco, Senhor, nós pedimos. Cesse todo e qualquer ruído, Senhor, toda qualquer distração, que a nossa mente, o nosso coração esteja cativo ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Você já teve depressão? Já se sentiu deprimido? A depressão não pode ser taxada como um problema espiritual, do tipo, é um pecado, está em pecado, e pronto, está sofrendo por causa dela mesma, Porque nem toda depressão é por causa do pecado, De todos os exemplos bíblicos que nós temos, amados irmãos, que comprovam essa afirmação, o maior exemplo é exatamente de Jesus, quando ele parece ter chegado assim, naquele momento mais difícil da sua vida, humanamente falando, um momento de depressão aguda, assim por se dizer, lá em Mateus 26, 38. Jesus diz assim: a minha alma, ela está profundamente triste, uma tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Jesus dizendo: a minha alma está profundamente triste, uma tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Depressão não é um problema simplesmente médico, mental ou espiritual. A depressão é um problema realmente do ser humano. O ser humano que passa por isso, Ocasionado aí pelo pecado que afetou o homem lá no início, de forma holística, isto é, por inteiro, Afetou o seu físico, o seu emocional e espiritual. Afetou o seu físico, ele começou a ter que trabalhar para tirar o seu pão. Emocional, porque ele teve que aprender agora esse amor do dia a dia, entre o homem, a mulher e também no seu relacionamento com Deus. E o afetou espiritualmente porque ele foi viver distante do Criador. E o Senhor colocou ele fora do jardim do Éden, ainda um anjo com uma espada, para que ele não voltasse mais para lá. Então a vida se tornou difícil. E os problemas, amados irmãos, faz parte da nossa vida, do nosso dia a dia, e afetam o nosso corpo, a nossa alma e vice-versa. E muitas vezes não tem como, A gente está passando por aquele momento, está naquela angústia, vivendo aquele momento difícil, e a gente não sabe descobrir de onde foi que isso originou, Como que isso aconteceu de conseguir atingir a minha vida? Eu tenho vivido uma vida tranquila e tal, tenho procurado cuidar de mim, como que isso me aconteceu?
A Bíblia, no entanto, parece indicar de onde brota essa complicação, né? De onde brota essa complicação e a cura também para essa enfermidade. E a Bíblia nos ensina que isso brota do coração do homem, nosso coração. A Bíblia nos ensina que o coração é de onde brotam todas as coisas, né? Tanto as boas quanto as ruins. É de lá do nosso coração que surgem todas essas coisas. No Salmo que nós lemos, versículo 7, Salmo 73:6, versículo 7, diz: os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias. Né? É do seu coração que brota essas coisas. Em Mateus capítulo 15, né? O verso de número 19. Mateus 15, o verso de número 19. Jesus diz, né? Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfemas. E são estas coisas que contaminam o homem, mas o comer e lavar as mãos não o contaminam. Mas é o que brota do nosso coração, que nos contamina, que nos transtorna, né? E que muitas vezes causa esse grande problema e sério que é a depressão. É angústia, né? Muito grande, né? Não querer ver ninguém, se afastar de todas as pessoas, né? Provérbios capítulo 12, o verso 25, diz assim: o coração ansioso deprime o homem. O coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. Coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. Não? É a palavra do Senhor nosso Deus. O tratamento, amados irmãos, portanto, da depressão, né? Ela passa pela compreensão correta do coração humano, né? Que precisa responder aos problemas desta vida, sejam eles físicos, emocionais, financeiros, espirituais, sociais. Né? E no texto que nós lemos aqui, Asaf parece ter compreendido que a raiz da depressão não é tão óbvia quanto parece para a maioria, né? Observe só o que ele diz, lendo novamente o versículo 26. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração, minha herança para sempre. Asaf admite, né, que há um comprometimento físico, né, que está envolvido nessa questão da depressão, né? É aí o desânimo, né, a tristeza. E ele diz assim: o meu corpo poderá fraquejar. Né? Servo de Deus, mas o seu corpo pode fraquejar. E as pessoas que passam, né, por esse problema sabem muito bem, né? E tem ali alteração de peso, né? Distúrbio do sono, né? Problemas psicomotores, né? Falta de energia, fadiga, né? Dificuldades de concentração e tantos outros que acomete o nosso físico, né? Além de comprometer o físico, Asaf reconhece, né, que também tem um componente emocional ou espiritual da depressão, né? O meu coração poderá fraquejar. É o esgotamento, a tristeza, né? A culpa, desencorajamento, né? Aquela coisa, não quero fazer nada, né? Angústia, estresse. Por último, né, a ideia do suicídio, né? E a pessoa, quando está em profunda depressão, ela está com a dor muito grande e ela, para querer eliminar essa dor, ela tenta contra a sua própria vida. Ela tira a sua própria vida, tentando amenizar a sua dor. Mas tanto o componente físico, amados irmãos, como o emocional, não, o espiritual,
são agravados e tendem a evoluir até aquele limite, né? Para Asaf, né, esse verbo aqui, fraquejar, vem da palavra kala, que significa literalmente chegar ao fim, né? Esgotar, não suportar mais. Então, Asaf está dizendo assim, o meu corpo e o meu coração poderão chegar lá no limite. A um ponto eu dizer, não suporto mais. Para mim, chegou ao fim. Físico e espiritualmente. Porque aí acaba até aquela vontade de ler a palavra, acaba aquela vontade de buscar ao Senhor, de orar. De tudo. Mas nós precisamos entender que Asaf está dizendo a respeito de que isso pode suceder, físico e espiritualmente. Pode chegar nesse buraco negro. Só tem uma coisa que pode nos ajudar nesse sentido: a esperança, a fé e o amor de Deus para conosco. E é por isso que ele diz, lendo novamente o versículo 26, o meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Asaf está ensinando que a raiz da depressão pode estar, em não se contra-atacar esses sentimentos quando eles estão no início. E você vai se deixando levar por eles. Você vai se acomodando. Porque o ser humano tem uma facilidade para se acostumar tanto com coisas boas quanto com coisas ruins. É incrível isso. Mas eu falo. A pessoa não percebe. Quando ela vê, já entrou, né? E aí então é quando adoece o corpo, adoece o coração, né? E seu espírito entra em coma. E somente a fé, a esperança, na graça e no amor de Deus, né? Promovidas pela palavra do Senhor nosso Deus, na ação do Espírito, né? Precisam e devem entrar em cena, porque senão a pessoa naufraga mesmo, né? E é claro, se for necessário, ajuda médica é muito importante. Provérbios 12, 25, o coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. Mas que palavra bondosa é essa, né? Que o escritor de Provérbios está falando? É o conselho de um amigo? Né? Pode até ser, mas a princípio, a priori não é isso que ele está falando, né? Que essa palavra bondosa que anima o homem, né, é a palavra de Deus. Essa palavra bondosa que anima o coração do homem é a palavra do Senhor nosso Deus. Lá do Salmo 19, né? Versículo 7, parte a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Vamos repetir? A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Amém. O Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Eu não ando no escuro. Não tem como minha vida ficar escura. E outro salmo bastante conhecido também, que eu sei que os irmãos vão falar de cor comigo. Dessa palavra que nos revigora, o Salmo 46. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Aleluia, glórias ao Senhor nosso Deus. É dessa palavra que ele está falando, amados irmãos. E essa palavra que é poderosa para curar, para tratar a nossa vida. Portanto, a raiz da depressão, longe de ser o corpo ou a circunstância, né, pode estar nessa questão da pessoa não combater
quando necessita ser combatida. Logo ali no início, buscar realmente no Senhor, né? Pedir ao Senhor, alimentar-se da palavra do Senhor nosso Deus. A depressão é um problema do ser humano. Independe de seus causadores, serem o corpo ou as circunstâncias. A única forma eficaz de combater, de arrancar a sua raiz, né? Ou seja, jamais deixar, né, que ela nos atinja profundamente, é contra-atacar com a fé, com a esperança, com o amor de Deus, confiando na palavra do Senhor nosso Deus. Texto bastante conhecido também de todos os irmãos. João 16:33. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo, vocês terão aflições. Contudo, tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, Asaf nos ensina aqui, amados irmãos, que podemos passar. O ser humano pode passar. E vai passar. Vai atingir o físico, o emocional, espiritual. Mas nós vamos entender que, pela Bíblia, tem um remédio para isso. Para a tristeza em demasia, para a angústia em demasia, para a solidão em demasia, para a escuridão, para o desgaste físico, emocional e espiritual, tem um remédio. Esse remédio é a palavra do Senhor, o nosso Deus. Segundo o Dr. Sam William, existem algumas práticas para nós combatermos a depressão, olhando, né, pelo lado clínico, né? Ele diz aqui, né, descreva a sua experiência enxergando forma e intensidade daquilo que você está vivendo. Identifique as causas ouvindo o que o seu corpo está dizendo a respeito deste momento em que você está vivendo. Ouça o seu corpo, né? Você precisa aprender a conversar, né? Com o seu dedo, com a sua perna, com os seus braços, né? Para as mulheres, né? Conversa com o cabelo, né? Oh, meu cabelo não está muito bonito, não está muito bom não. Eu acho que está acontecendo alguma coisa aqui, né? E depois ele diz em terceiro lugar, leia e observe as escrituras em busca de fé e esperança. Haja segundo a verdade, dando pequenos passos de fé. Às vezes fica difícil, né? Então não consigo. Dá um passo pequeno. Se esforce. Leia um versículo. Faça uma breve oração, né? Mas comece. Não se deixe vencer. Mas procure se colocar, se opor a isso. Haja segundo a verdade, dando os pequenos passos de fé. Reavalie o seu estilo de vida. Né? Dá uma paradinha, né? Olha, como é que eu estou vivendo, né? Eu estou dormindo bem? Né? Trabalho, como é que está o trabalho? Algo que todo mundo começa, né? Sempre na segunda-feira, né? Uma atividade física, né? Eu vou começar agora, né? Fazer uma atividade física. Né? Toda segunda-feira, mas nunca começa, né? Cuidado com a alimentação, né? Fazer uma alimentação saudável, né? Nós vemos um tempo do fast food, né? Pessoas comem muito, coisa errada. Muita gordura, né? Se enche muita gordura. E o organismo não suporta essas coisas. Sabe que isso afeta a saúde em todas as áreas, né? Não permaneça, outra orientação do doutor aqui é resolva os seus conflitos. Resolva os seus conflitos, né? Você tem alguma coisa que, né, é conflitante na sua vida? É com você mesmo? Resolva isso. Resolva isso, converse com você mesmo. Assim, ó, né? É com a família? Resolva esse conflito. Converse.
É no trabalho? Faça a mesma coisa. Fique guardando essas coisas, carregando esses fardos terríveis sobre os seus ombros. Jesus disse lá na cruz do Calvário, tetelestai, tudo está consumado. Vinde a mim, todos vós estáis cansados, sobrecarregados, entregue para o Senhor. Resolva seus conflitos. Isso não depende de outra pessoa. Depende tão somente de você. Não permaneça inerte, né? Permaneça inerte. Saia de estar sempre sozinho, né? Só você. Procure pessoas, converse. Né? Tenha boas pessoas, bons relacionamentos, né? E por último, ele diz, não se esqueça, se for necessário, consulte um médico. Mas, como Jesus passou por esse momento, né? Como Jesus passou por esse momento, além dessa estratégia aqui, médicas, né, que o doutor nos passou aqui, tem a estratégia de Jesus, né, que nós temos que olhar aqui para a Bíblia como servos de Deus e aprender com ele, né, como foi que ele tratou disso na vida dele. Porque nós precisamos aprender a olhar para Jesus e seguir os passos de Jesus. Jesus passou por isso. Mateus 26, 108, que eu já li com os irmãos, diz assim, né? A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Sim, Jesus passou por esse momento. Jesus chegou no limite da sua vida física, emocional e espiritual. Mas só que se ele não tivesse feito oposição a isso na vida dele, se ele tivesse se deixado levar, certamente nós não estaríamos aqui hoje. Mas é o plano de Deus, do Deus Todo-Poderoso, do Deus Eterno, e isso não ia falhar de forma nenhuma. Mas não falhou porque Jesus se opôs a esse momento, a esse sentimento. Teve que dar uma dor em Pedro. Lá o Pedro, sai daqui, rapaz, sai com essa conversa para lá. Isso é do diabo. Você ficar me impedindo de ir para a cruz? Teve que dizer que Pedro estava endemoniado até, né? Naquela afirmação que ele fez. Ele chegou lá no seu limite. Mas lá em João 12, 27, diz como Jesus tratou desse momento difícil na vida dele. João 12, 27 diz assim: agora o meu coração está perturbado. E o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, pois foi precisamente com esse propósito que eu vim para este momento. Jesus está ali, no limite da sua vida física, emocional e espiritual. Diz, agora o meu coração está perturbado. E o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, foi precisamente com esse propósito que eu vim. Diante dos questionamentos da vida de Jesus, amados irmãos, essa batalha constante, travada ali na sua mente, né, o leva a uma tristeza mortal. Essa luta era primeiramente pessoal, né, porque ele tinha que enfrentar. Mas o porquê ele tinha que enfrentar isso? Né? Olha o peso que ele estava carregando. Os meus pecados, os seus pecados, os pecados de toda a humanidade. Estava ali sobre ele. Além do momento que ele estava vivendo, os pecados nossos estavam sobre ele. Então ele se sentiu desta forma. Sentir, amados irmãos, nós sentimos. Mas qual é a saída? Jesus havia ensinado os seus discípulos, né? E nos ensina através da sua palavra, João 14:1. Não se turbe o vosso coração. Não. Creiam em Deus, creiam também em mim. Eu estou dizendo, olha, não perturbe o seu coração, não se deixe
perturbar, não se deixe apavorar, né? Creiam tão somente, né? No Pai, creio também em mim. Lá em João 14, 27, né? Ele diz, olha, deixa a minha paz vos dou, não o dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem tenham medo. Jesus está aqui ensinando para os seus discípulos que eles não deveriam sucumbir, mas Jesus, no momento difícil da sua vida, ele disse que ele chegou no limite. E o que Jesus está querendo nos ensinar aqui, amados irmãos, é que logo que essa bomba do desencorajamento, esse poder, essa força do desencorajamento, essa tristeza, né? Tocar o solo do seu coração, você deve imediatamente combater isso na sua vida. Precisa ser algo assim de imediato. Não pode deixar para depois. Não? E como Jesus tratou isso? Como foi que Jesus tratou isso? Eu quero rapidamente aqui 6 atitudes de Jesus, para que nós também possamos praticar no nosso dia a dia. Vencemos isso que está querendo te vencer, está querendo vencer alguém que está próximo de você, está querendo vencer alguém que você conhece, porque eu não sou tão velho, né? Eu me considero bastante jovem. Eu não é o Taíra, não? Me considero bastante jovem. O Pérez está rindo lá, né? Companheiro de viagem de presbitério está lá rindo. Ontem tivemos uma reunião presbitério lá em Avaré e lá estava eu e o Pércio. E como não posso, já falei para os irmãos que eu não estou viajando mais, né? Tem que levar sempre mais o mais jovem, né? Aí eu levei o Mateus comigo, falei, vamos lá. E a gente precisa, amados irmãos, de aprender de Jesus e colocar em prática. Porque de que adianta dizer que eu conheço Jesus, mas eu não vivo os ensinamentos de Jesus? Que adianta eu conhecer essa palavra realmente, que essa palavra que transforma, essa palavra que fortalece, essa palavra que cura, mas eu não deixo ser curado por essa palavra? É como aquela pessoa que morre de sede pertinho da fonte. Porque não vai lá para tomar água. 6 atitudes de Jesus. Lá em Mateus 26, abra lá em Mateus 26. Assim você vai me acompanhando aqui, eu vou falando, se você quiser ir anotando, se anota aí na sua Bíblia. E depois você passa para as pessoas também e coloca isso aí em prática, porque nós estamos vendo um tempo em que tem muita gente passando por esse momento e estão no limite. Estão no limite. Você não pode falar nada que, pum, né? Explode. E não depende do outro. Depende de você que conhece a palavra do Senhor nosso Deus. Então, Mateus 26, o verso 36 e o verso de número 37. Na minha tradução diz assim: Então, Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e disse-lhes: Sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, Tiago e João, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então, o que Jesus fez? Chamou, né, dos seus discípulos, 3 deles, aqueles que ele achava que era mais próximo, né, e que ia aguentar, né, a pressão ali, porque não é para qualquer pessoa, né? Você tem que ir buscar com aquela pessoa que você sabe que ela é de oração mesmo, né? Porque senão, bom, Jesus escolheu os 3 que ele sabia que podia contar, que eram de oração, e dos 3 dormiram, né? Então, imagine a escolha que você tem que fazer, né? Para chamar 3 pessoas para orar com você, né? Tem que escolher bem essas pessoas mais próximas, com as quais você vai dividir esse momento no qual você está passando, né, em oração. Então você precisa
de ter pessoas do seu lado que você confie e que você possa chamar essas pessoas para orar com você. Se você perdeu o rumo, o caminho da oração, está no tempo de você voltar e aprender com Jesus. Olha, é oração. Então nós cantamos, esse louvor que nós cantamos hoje é maravilhoso, né? Porque falar com Deus é o que nós precisamos o tempo todo, né? Mas nós precisamos ter pessoas que orem conosco, né? Que caminhem conosco espiritualmente na presença do Senhor. Jesus fez isso. Então, pense a respeito disso. No verso de número 38, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fique aqui e vigiem comigo. Jesus admitiu que ele precisava de ter alguém do seu lado para orar com ele. Admita, você não pode vencer sozinho, sozinha. Você precisa de alguém que possa orar com você. Essa pessoa de confiança, como Jesus fez, né? Que possa orar com você, que possa compreender o seu coração, que possa entender o momento que você está passando. Porque para criticar você pode ficar sossegado, que tem um monte. Para criticar você pode ficar sossegado, tem um monte de gente. Mas para orar, é só aqueles que você sabe que aguentam puxar. Você pode falar que ele vai guardar no coração dele ali e vai dizer, está guardado, está aqui, é nosso. Nós caminhamos juntos. Já imaginou? Jesus vai descer de lá e vai chegar, os discípulos vão dizer, vocês não sabem o que aconteceu com Jesus lá em cima do monte. Jesus estava lá chorando, reclamando, lamentando. Eu pensei que ele fosse forte, mas ele é nada. Estava lá, parecia uma criança chorando lá em cima do monte. Não, ele chamou aqueles que iam lá orar com ele, que ele podia abrir o coração e dizer que ele realmente sentia aquelas coisas. E eles iam guardar ali no coração. Não iam sair soprando por aí aos quatro ventos. Mas ia conservar ali no coração. Nós temos dificuldades para isso, para abrir o coração. E quem nos ensina é Jesus. Lá no verso 39. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou. Meu pai, se possível, afasta de mim esse cálice, contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Jesus foi lá e derramou o seu coração diante de Deus. Eu não sei se você consegue fazer isso, né? Mas você precisa conseguir, sabe por quê? Quando nós vamos para a presença de Deus, você tem que entender o seguinte, você vai para a presença de Deus, que é o Senhor soberano sobre tudo, sobre todas as coisas, mas é o seu Pai amado. É o seu melhor amigo. É a sua rocha, é a sua fortaleza. É aquele que ouve e quer ouvir tudo que você pode falar. Então Jesus nos ensina que ele foi na presença do Pai e ele rasgou o coração dele ali diante do Pai. Precisamos fazer isso. Sentar no divã de Deus. Quem já foi no psicólogo sabe como que é, né? Chega lá e você abre o coração. Tem que aprender a fazer isso diante de Deus. Pega lá uma cadeira, uma poltrona, senta lá e fala, Senhor, hoje que eu vou contar toda a minha história para o Senhor. Está fácil. Vou contar tudo para o Senhor aqui que eu estou passando. Faz de conta que ele não sabe. Você faz de conta que ele não sabe. Porque ele sabe. Mas você precisa falar para ele. Porque se você não falar, você não esvazia o seu coração. Se você não falar, você não tira o fardo. Se você não falar, não tem a cura. Porque o remédio é você contar tudo para o Senhor. E é tão gostoso contar para Deus nas nossas dificuldades, é tão bom. Né? Tão bom isso. Uma vez eu fui socorrer uma pessoa que ela estava numa depressão profunda e ela foi lá para o cemitério. Ela estava lá no cemitério, né? Eu fui socorrê-la lá no cemitério. E ela falou assim para mim, eu vim aqui, pastor, porque eu precisava de falar. Né? Minha mãe já morreu,
Mas eu vim aqui porque eu precisava falar, e eu sei que ela ia me ouvir, né? Hoje eu não me ouvo mais, mas eu vim aqui e falei tudo para ela. Assim, isso. Fez bem, mas você precisa fazer melhor que isso. E você pode fazer melhor que isso. Senta aqui, vamos conversar. Conta para Jesus agora tudo isso. Porque é Ele que vai poder tirar esse desejo de morte, esse desejo de suicídio, essa angústia tremenda do seu coração. É Ele que vai fazer isso. Então, vá para a presença de Deus. O Senhor nos ensina, né? Vai lá no teu quarto, fecha a porta. Fecha a porta para ninguém ficar ouvindo lá de fora, você chorar, você gritar, você fazer a sua oração, rasgar o seu coração diante de Deus. Jesus se afastou dos discípulos, ele foi um pouquinho mais longe lá. Agora é aqui, é só eu e o Pai. Né? Que gostoso esse momento. Né? A gente sozinhos com o Senhor. Jesus não fraquejou porque os discípulos fraquejaram. Os discípulos dormiram, mas ele não se deixou levar por aquilo que os discípulos estavam passando. Às vezes nós começamos a olhar para as pessoas, achando, pensei que Dona Dilma pudesse me ajudar, mas ela não pôde me ajudar. Olha assim para o Pércio, né, dizem que ele é o homem da oração, mas ele não pode fazer nada também. Olha, procurar a Zilda, que é a esposa do pastor, não deu certo também. Né? Jesus, os discípulos dormiram. Pode ser que aquele que você está tentando procurar também não consiga te ajudar, te apoiar do jeito que você quer, compreender você do jeito que você precisa ser compreendido ou quer ser compreendido. Jesus chegou até ele e falou, mas vocês estão dormindo ainda? Vocês estão dormindo? Depois de tudo isso que eu estou passando, vocês ainda estão dormindo? Mas Jesus disse isso para eles, mas continuou, seguiu em frente. Porque a esperança dele não estava nos discípulos, estava no Pai. Ele tinha convicção daquilo que ele tinha que fazer. Assim também é conosco. Nós não podemos dar um passo atrás. Nós precisamos sempre dar um passo à frente, ao encontro de Jesus. O passo da fé, da confiança no Senhor, da esperança no Senhor. Hebreus 11:39, nós não somos daqueles que retrocedem. Nós prosseguimos pela fé. E em sexto lugar, último lugar, né? Jesus agiu ali com fé, com esperança, com amor, né? Versículo 45 e 46. E ele diz assim, chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Jesus entregou tudo nas mãos do Pai, secou as lágrimas que ele tinha derramado, se recompôs e disse para os discípulos, vamos, porque agora eu vou enfrentar a cruz. Nada havia mudado depois daquele tempo. A cruz o esperava, o julgamento o esperava. Mas o que mudou foi a entrega de Cristo Jesus completamente ao Pai, para que fosse feita a vontade do Pai na sua vida. E ele então prossegue. Isso fez, amados irmãos, toda a diferença na hora daquela profunda tristeza. Entregar e seguir em frente. Esse é o remédio que Jesus nos ensina. Só para recordar com os irmãos, e eu concluo aqui. Você precisa de amigos confiáveis e amigos de oração. Não tenha medo de chegar a essa conclusão, é essa conclusão que você precisa chegar.
e ensinar outras pessoas a trilhar esse caminho para evitar os desastres do Setembro Amarelo. Tem pessoas que você possa abrir o coração, mas abra o seu coração. Não. Chega de ficar retendo todas as coisas, não. Peça ajuda de pessoas que você confia, né? Saiba ouvir a sua própria dor. Né? Ouça você mesmo. Ouça os seus sentimentos. Porque às vezes você consegue ouvir os sentimentos dos outros, não consegue ouvir você mesmo. Ouça você mesmo. Né? Ouça o que o seu corpo está dizendo. Né? O seu corpo está dizendo um monte de coisa para você e você continua martelando e batendo nele. Ao invés de você procurar ajuda, talvez ir no médico, né? Ou outro tipo de ajuda, mas você não respeita o seu organismo, não respeita o seu corpo. E a Bíblia diz que o corpo é o templo do Espírito Santo de Deus. E aquele que destruir o corpo, que é o templo do Espírito Santo de Deus, não é o diabo que vai bater nele, não. O próprio Deus vai destruí-lo. Porque é o templo do Espírito Santo. Então, esse cuidado da vida, né? Do ser. Ouça a palavra do Senhor nosso Deus. Leia a palavra do Senhor nosso Deus. Reavalie seu estilo de vida, né? Resolva aí os seus conflitos. Se derrame diante de Deus. Né? Não se desiluda com as pessoas. Jesus tinha os 3 lá, que eram os mais chegados deles, e eles dormiram. Talvez os seus mais chegados durmam também. Né? Não consigam te socorrer também. Haja com fé, com esperança e com amor sempre. E saia de si mesmo. Esteja com pessoas e na presença do Senhor nosso Deus. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar. Mas Deus é a força do meu coração. A minha herança para sempre. É Deus. Somente o Senhor, o nosso Deus. E eu quero deixar com você aqui para concluir, depois nós vamos orar juntos. 2 Coríntios 4, verso 15 a 18. 2 Coríntios 4, segunda carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo de número 4. E aí você pode também guardar esse texto para sua meditação durante a semana. 2 Coríntios 4, do 15 ao 18. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos. Interiormente, estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixemos nossos olhos, não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Olhe para o Senhor. Confie no Senhor. Vença. Porque Deus pode fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos. Lembre-se, todos os grandes servos do Senhor passaram por batalhas enormes. Muitos tiveram pessoas ali que deram muito trabalho para eles.
Daniel, por orar, teve os governadores lá que criticaram ele por governar e ele foi parar na cova dos leões. Terrível. Sadraque, Mesaque e Abednego, por causa de não adorar, foi parar na fornalha de fogo ardente. Elias, teve Jezabel, que queria a cabeça dele, que queria vê-lo morto. Paulo, teve Alexandre, o latoeiro. Ele entregou, falou assim, ó, esse eu entrego para o diabo. Mas todos viveram e tiveram grandes batalhas e sobre a face da terra. Você, servo do Senhor, terá grandes batalhas. Mas creia. Creia, confie no Senhor, o nosso Deus. Não desista. Porque ainda que a sua carne e o seu coração se desfaleçam, Deus é a fortaleza do seu coração e a sua herança para sempre. Amém? Feche teus olhos. Quero orar com você. Não sei se você passou, se você tem passado, se você vai passar, se você tem alguém precisando dessa palavra para a sua vida, e você possa se colocar diante do Senhor nessa noite. Eu quero orar por você. Feche teus olhos. Se coloque diante do Senhor. Abra o seu coração como Jesus abriu o seu coração. Receba a bênção do Senhor sobre a sua vida, de um renovo físico, emocional e espiritual. Para que você saia daqui, saindo da presença do Senhor, o Deus Todo-Poderoso, tendo ouvido a palavra do Senhor Todo-Poderoso, essa palavra boa, que renova as suas forças. Maravilhoso Deus, Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, por esse tempo que o Senhor nos deu aqui, de louvor, adoração, também de ouvir a sua palavra. Estamos agradecidos porque o Senhor é Deus que ouve, o Deus que atende, o Deus que vem ao nosso encontro e nos acode nos momentos de dificuldades. Estamos agradecidos, Pai. Eu quero pedir, Senhor meu Deus, porque o Senhor esteja visitando cada um dos teus filhos aqui nessa noite, Pai. O Senhor conhece, ó Deus, a intimidade de cada um, as lutas as quais estão passando, Senhor. Mas, ó Deus, que eles possam se opor com fé, com confiança, com esperança no Senhor, Pai, a tudo aquilo que tem tentado roubar a saúde física, que tem tentado, ó Deus, levar, Senhor, a saúde física embora. Que o Senhor, ó Deus, derrame do seu bálsamo precioso, vivificador, restaurador, Senhor. E que os teus servos se sintam, ó Deus, revigorados, como diz na tua palavra, Senhor, do profeta Isaías. E aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, renova as forças físicas dos teus servos, Pai. Renova, Deus, as forças emocionais dos teus servos, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, para que nenhuma preocupação, Pai, nenhuma angústia, nenhuma tristeza, Senhor, roube, ó Deus, a paz, a alegria do coração de um servo que vive debaixo da graça maravilhosa do Senhor e que desfruta das bênçãos do Senhor, o nosso Deus, que tem a vitória de Cristo, que tem o sangue do Cordeiro, Jesus Cristo, sobre a sua vida e que o inimigo não pode tocar de forma nenhuma, Pai. Renova, Senhor meu Deus, a alegria, a paz, Senhor meu Deus, nesses corações, Senhor. Que nada, Senhor, possa roubar, ó Deus, a paz que o Senhor concedeu a eles, em nome de Jesus, Senhor. Ó Deus, espiritualmente, que eles se sintam renovados no Senhor, Pai. Que eles se sintam, ó Deus, renovados espiritualmente no Senhor, Pai. Que quando eles dobrarem os seus joelhos, quando eles falarem com o Senhor, Pai, as suas cabeças, ó Deus, alcancem os céus. E dos céus, ó Deus, eles tragam as bênçãos que eles necessitam para si, para os seus familiares, Senhor. E para aqueles que convivem com eles, Senhor. E assim, ó Deus, possamos ver um povo transformado, mudado, vivificado, Senhor, meu Deus, servindo ao Senhor, Pai, no poder do Senhor, onde a nossa carne, Senhor, e o nosso coração pode fraquejar,
fraquejar, Senhor, mas, ó Deus, o Senhor é a fortaleza da nossa alma e nós podemos continuar e vencer porque o Senhor está conosco, Pai. Visita, ó Deus, aqueles que estão vivendo perto de nós, Senhor, e que muitas vezes, ó Deus, estão a um passo, Senhor, da angústia, da tristeza, da depressão, Senhor, de tirar, ó Deus, a própria vida, que o Senhor, ó Deus, ó Pai, nos dê da sua palavra para que o alimentemos, Pai, e assim, ó Deus, eles possam vencer as suas dificuldades, Senhor, vencer, ó Deus, as suas batalhas, Senhor, e ó Deus, estar bem e viver bem na esperança viva que está em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. 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 Os nossos